militar nas afirmações que fez. Afirmações que fez não tinham o rigor militar, mas eram afirmações políticas que na altura convinham ao regime, evidentemente, para ver se davam tranquilidade à população de Moçambique. Quando o Calusa se vai embora, a imagem que passa, a guerra está acabada, agora há meia dúzia de focos que vão apagar rapidamente. Não foi. O papel da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, em Moçambique, o papel de contestação à guerra é conduzido fundamentalmente por missionários, alguns deles portugueses, mas de ordens que não eram portugueses. Os comboianos, os padres brancos, burcos. O Sr. Dom Eurico Dias Nogueira, o Sr. Dom Manuel Vieira Pinto, o Sr. Dom Francisco Nunes Teixeira, também o Sr. Dom Félix, na sua humildade e simplicidade. Estes bispos parece-me que se interrogavam muito a sério. As autoridades é que estavam vigilantes e entendiam que os missionários deviam alinhar na política do governo. Ora, nós devíamos fazer isso. Claro, nós não pregamos a guerra e nem julgamos que a subversão ou, sobretudo, o terrorismo que são meios legítimos. Não. Mas também não podemos enfim, dizer que a aspiração à autonomia, à independência, que é condenável. O país ficou profundamente chocado com a notícia publicada em termos de escândalo na imprensa de todo o mundo de que o Papa teria recebido durante 7 ou 8 minutos 3 chefes do terrorismo que perturba a vida das nossas províncias ultramarinas, da Guiné, de Angola e de Moçambique. Quando o Papa Paulo VI recebeu os movimentos de libertação, também Portugal levantou-se contra o Papa, etc, etc. Aquilo mostrava uma ignorância muitíssimo grande e um desprezo muito grande pelo sofrimento que tinham os povos africanos lá pelos matos fora e por aquilo que eles podiam conseguir. Fui recebido, embora em poucos minutos, juntamente com o Sr. Bispo de Nampula. Ele demorou mais, teve mais tempo com o Santo Padre. Fomos os dois, a pedido também dos outros missionários, ao Vaticano, em setembro de 71, e o Papa, a mim, a única coisa que me disse foi: não saiam, aguentem-se no vosso lugar, nem que tenham que morrer no vosso posto. Mas o que acontece é que em 1971-72 a ideia que havia era que se havia perdido o controle da situação em Moçambique. Isto é, os militares que tinham feito já mais que uma comissão em Moçambique sabiam que há 2 anos a situação era sempre melhor. E todos os anos e todos os meses a guerrilha progredia para sul, de norte para sul, e progredia de Tete em direção à Beira. Acontecia por outro lado, e isso era um fator decisivo, que a Frelimo tinha aumentado enormemente a sua capacidade de combate. Nós tínhamos a perfeita noção de que uma guerra de guerrilhas não pode ser ganha militarmente. O que não quer dizer que não se trave. Trava-se no sentido de serem criadas as condições para que politicamente o problema se possa resolver. Este tipo de guerra tem muito a ver com a convicção, com aquilo que é o ânimo que vem cá de dentro. E o ânimo das tropas portuguesas era 0. O ânimo era não morrerem. Na parte deles também haveria, possivelmente, pessoas que já estavam há muito tempo na guerra. E ele vem à picada, e então aquilo foi uma fração de segundos. Ele chega à picada, manda uma granada e foge. Também foi abatido, de facto, mas aquilo gerou uma confusão que não queira saber. Ele estava sozinho porque não houve resposta do inimigo e isso tudo. Mas veja bem a coragem do indivíduo. Chega ali à picada, perto de um pelotão, manda uma granada e foge. Que faz uma comissão, 2 comissões, 3 comissões, e não vê se tinham sido tomadas aquelas medidas necessárias à tal solução política, começa a questionar o sistema. Na parte final da guerra, mais de metade do início da guerra, houve que lançar a mão dos milicianos.
Os milicianos eram estudantes universitários já muito politicamente mentalizados na época e normalmente com ideologia de esquerda, era o tempo dos baladeiros, lembra-se disso. E, portanto, esses jovens mobilizados para a guerra iam para lá doutrinar, digamos assim, as Forças Armadas até ao nível de alferes, capitão, não para cima. Portanto, houve ali a criação de um clima propício àquilo que veio a ser o 25 de Abril. É evidente que eu, quando ia para um sítio com um grupo recreativo, eu cantava o repertório oficial. Mas depois, à porta fechada, ou seja, na messe de sargentos, ou na messe de oficiais, ou na caserna, a gente cantava o Cancioneiro do Niassa. Porque aí eram os próprios soldados que pediam-me ao fecha, é protesto, vamos a isto, temos que desabafar. E então aquilo era um desabafo, era estou farto deles, só mandam ouvir, não fazem nada por aí fora. De quantos sacrifícios, senhores, que em mim mandam, é feita a vida de um soldado. De quantas noites perdidas no mato, é feita a vida de um guerreiro. São ventos de guerra, não penses, amigo, que a hora que passa é de perigo. Eu gosto de cá estar, como já disse, mas gostava também muito de passar um Natal em casa em virtude de ser o quarto que passo fora. Mas não me é possível, em virtude do pessoal ainda não ter vindo render-me. Mas estou a terminar a comissão até por fazer 26 meses, coisa que falta já pouco. A guerra da quadrícula é uma guerra desgastante, não é? Muito desgastante, primeiro porque se está num quartelamento isolado, pode ter população a pé ou não ter. Logo isso é logo diferente, se tem população a pé é uma relação que se cria, enfim, atenua, digamos assim, o isolamento. Um sítio onde estava um aquartelamento de malta da província, que estavam há cerca de 10 ou 12 meses sem verem uma mulher, completamente isolados, e que estavam todos numa situação bastante confusa em termos psicológicos. Não só pela ausência do elemento feminino, mas também por ausência do convívio, de verem outras pessoas. O Dornier, quando se ouvia o Dornier, que era o aviãozinho que fazia um avião de reconhecimento, mas que levava ao correio, essas coisas, que levava às vezes os frescos, não é? Quando se ouvia aí veio o Dornier, era uma alegria, ia tudo para a pista e tal, grande festa e não sei o quê. Só não sempre dava ao piloto, porque ele não podia beber muito, porque tinha